A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 1 e versículo 8, que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. No versículo 10 diz que se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amados, a Bíblia nos dá essa seguinte informação, de que todos pecamos. Embora nós desejamos fazer sempre o que é agradável ao Senhor, a Bíblia diz que todos são pecadores e não há um sequer que não tenha pecado. Então, o crente em Cristo Jesus, mesmo tendo uma vida lavada e remida no sangue de Cristo Jesus, ele ainda peca. Peca em pensamento, peca em atitudes, peca em palavra, peca em desejo, na concupiscência dos olhos, da carne, e peca de várias maneiras. Porém, a diferença do crente é que o pecado já não gera prazer. O mundo deseja pecar deliberadamente, peca tendo o gosto do pecado. Já o crente, ele peca, mas peca não tendo mais esse gosto, esse prazer. Mas o que eu quero refletir nesta noite com você é que nessa mesma parte onde estamos lendo, diz no versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é uma boa notícia para nós, que mesmo errando e sendo pecadores, Cristo Jesus tem o poder de perdoar as nossas iniquidades e erros. Agora, o pecado, ele deve ser confessado e deve ser abandonado, porque Provérbios 28, no versículo 13, há o modelo de confessar os pecados. É a maneira bíblica e a maneira correta, onde nós vamos ler em Provérbios, capítulo 28 e versículo 13, onde nos diz o seguinte: se você tem uma Bíblia em casa, acompanhe comigo o que eu estarei lendo. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Então vamos entender. Aquele que peca e vai ao Senhor e pede perdão, ele tem a misericórdia do Senhor alcançado. Agora, o Senhor nos diz: abandone este pecado. Assim como ele perdoou aquela mulher adúltera, onde vários queriam apedrejar, o Senhor as perdoou e disse a ela: vai, os teus pecados estão perdoados, mas não peques mais. Então, o homem que comete, por exemplo, um assassinato, e a polícia chega e prende ele, e ali você observa ele em choro porque está sendo preso, muitas das vezes é apenas um remorso que ele está sentindo, porque a sua ação, que é o crime cometido, vai gerar uma pena a ele. Então é aquele remorso do que aquele crime acontecido, aquele crime que ele cometeu contra alguém, tirando a vida de alguém, vai gerar para ele uma dura pena. O remorso é diferente totalmente da vontade de ser perdoado ao Senhor quando o pecado é abandonado, quando eu me arrependo totalmente e deixo aquela prática de pecado. Ou seja, aquele que fumava, não fuma mais porque abandonou. Aquele que bebia, aquele que fornicava, aquele que adulterava, aquele que comprava fiado e não pagava, agora compra as suas coisas e paga. Não fuma mais, não beba mais e procura ter uma vida santificada, porque a Bíblia nos orienta a sermos santos. E santo nada mais é do que ser separado do mundo.
Então, isso é muito bom aos olhos do Senhor, aquele que busca a santidade. Porque o poder do Senhor é muito grande para perdoar. Ele tem todo o poder na palma das suas mãos. Então, a mensagem da Bíblia de perdão, muitas das vezes não é entendida pelo mundo. E a própria Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para o mundo. Por quê? Porque muitas pessoas olham para alguém que teve uma vida totalmente à margem da sociedade, que teve uma vida totalmente desestruturada, cometendo o mais absurdo do que a gente possa pensar. De repente, esta pessoa se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E aí tem uma vida regenerada, justificada aos olhos do Senhor e pelo Senhor. E aí o mundo, quando olha, diz: aquele que agora anda com a Bíblia debaixo do braço e agora diz que é crente, é assim que o mundo diz, porque o mundo não vai entender. Um criminoso que agora anda com a Bíblia e anda com os caminhos do Senhor, ele foi totalmente perdoado se assim tivesse arrependido. O arrependimento é uma característica do novo nascimento, da conversão genuína a Cristo Jesus. Porque é através do arrependimento que nós vamos ver a mudança de vida de uma pessoa que tem uma nova caminhada com Cristo Jesus. Observe em Salmos 103, acompanhe comigo na sua Bíblia, quando diz a palavra do Senhor, no Salmo 103, verso 3. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. É o Senhor que nos perdoa. O inimigo das almas, ele tem uma ferramenta que utiliza muito contra os crentes, que é a ferramenta da acusação. Vez por outra, ele lembra de pecados cometidos no passado e fica na mente acusando as pessoas e falando: você lembra daquilo que você cometeu anos atrás? Ele é o acusador. E como acusador, essa é uma tática utilizada por ele. Mas nós podemos ficar tranquilos, porque os nossos pecados do passado foram totalmente perdoados. Aquele que peca, em uma oração entregando a sua vida ao Senhor e pedindo perdão, todos os seus erros e pecados são apagados perante o Senhor. E o seu nome é escrito no livro da vida. No mesmo Salmos, de número agora 130, tem outra observação muito importante no que diz a respeito ao perdão. Observe que no verso 3 do Salmo 130 diz: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então você pode dormir tranquilamente, porque o nosso advogado fiel, aquele que nos justifica, é o Senhor Jesus Cristo, que tem o poder para perdoar. Ele tem o poder para nos dizer que agora temos o nosso passado apagado e podemos caminhar tranquilamente com Ele à eternidade. Muito boa essa notícia, e o meu desejo é que o Senhor adentre a tua casa, faça morada na tua vida seja restaurada perante o Senhor Jesus.